A Transamazônica, a obra da conquista definitiva de uma das regiões mais ricas do mundo. Sem descanso, homens e máquinas lutam contra a selva, contra o clima, para dar ao Brasil a sua maior obra rodoviária. Mas o esforço e a vitória serão amplamente recompensados. Dentro de pouco tempo, por aqui rodarão confortavelmente quaisquer veículos com toda a segurança. Agora, porém, nenhum carro. Somente tratores e motoniveladoras se aventuram nestas condições de terreno e neste inverno. É comum em publicidade você fazer um anúncio para um homem só, uma mídia de uma pessoa só. Tem a ocasião você faz a coisa como aquele anúncio americano que um colégio queria falar com o governador e o governador não entendia. Ele fez um anúncio página inteira chamando a atenção do governador. Não era para ninguém ler, era para o governador de um estado americano ler aquela peça. E há anúncio que você faz para um dia só. Você faz, mas que luxo, gastar dinheiro, mas é que valeu a pena. Por exemplo, nós fizemos um anúncio mostrando um Fusca com radiador, coisa que ele nunca teve. Abrindo o capô da parte da frente do carro, no suposto lugar do motor, tinha um radiador. Mas o título ficou criativo e só saiu neste dia, 1º de abril. Evidente que chegou a fase, aquela gostosa fase de vender, depois de se vender carro para marmanjos, como você pode imaginar quantos, nós passamos, a fábrica nos ordenou, o cliente nos pediu, nos ordenou, sugerindo que a gente passasse a vender o carro agora para o outro pedaço da família, para a mulher. Então, se você vai vender, você está vendendo o carro até então sem toque feminino quase nenhum, como vocês viram. Mas chega um momento em que, como é que vende para a mulher? Vender para a mulher não é no sentido de tornar o carro mais feminino, fazer um carro cor-de-rosa, com florzinha no porta-luva, não é isso. Não. O carro é o carro mesmo, do jeito que ele é. Tanto é que eu queria até fazer um papo curioso com vocês. Vocês nunca viram em nenhum lugar do mundo uma fábrica fazer um carro especialmente para a mulher. Ela não aceita, ela quer o carro, não um toque feminino no carro. Ela pode até, evidentemente, escolher uma determinada cor, mas não existe alguém assim, vou fazer um carro light, feminino, com rodinhas mais douradas, com brilhante na buzina. Não existe. Nunca ninguém fez essa besteira. Porque a mulher quer um automóvel de confiança tanto quanto ela acha que o homem tem confiança no carro. Mas ao passar a vender o carro para... Evidentemente que nós fizemos uma ponte entre ele e ela. E o anúncio diz assim, ele e ela, e explica, ele só vai ao escritório e volta. Ela tem que fazer supermercado, escola, levar a criança, então, por que não um carro para ela? A tarefa dela a pé ou de ônibus é uma coisa monstruosa perto do homem que vai e volta do escritório. Esse é um anúncio que ficou conhecido como a peça ponte entre uma parte e a outra da família. O Volkswagen não é um carro de corrida. Aliás, não precisa participar de corridas para provar sua superioridade. Ele vence no uso diário. O Volkswagen é um carro para a família. Todo dia a mesma coisa. Quem vai sair com o carro? Eu preciso do carro para ir trabalhar. Claro, não. Eu preciso ver a Ana Maria, né? Eu preciso levar a Carla ao colégio, ir ao supermercado, cabeleireiro, dentista, costureiro e visitar a mamãe. Já perceberam, não é? Aqui logo vai ter um segundo Volkswagen. Mas nem tudo é lindo e róseo na vida do Fusca. Houve uma ocasião em que o próprio Fusca sofreu uma fase da crise que na época houve recessão no país. A recessão foi tão brava que por os escritórios se dizia coisas engraçadinhas do tipo assim, olha, a coisa está tão ruim que gente que nunca pagou não está comprando.
Nessa fase, encalhou uma certa parte do Volkswagen no pátio. Ficou lá uma série de quase que a produção do mês inteiro estava parado e os revendedores não retiravam o carro por razões da recessão, o mercado não reagia e tal. Foi quando nós fomos convocados para uma reunião também, bom, e a propaganda, vai fazer o quê? E nós conversamos e tal. Geralmente um cliente chama, a gente toma nota do briefing, da problemática e vem para a agência, estuda. Naquele dia a coisa estava tão eloquente, a intimidade da agência com o cliente Volkswagen é tão coloquial, é tão família, que a gente começou a discutir o problema ali, e ali mesmo nasceu uma ideia, que foi quando eu perguntei, quando vai ser as férias coletivas? Daqui a 3 meses. Falei, não pode antecipar as férias para o mês que vem? E a gente faz um anúncio assim, vão faltar X Volkswagen, que era o número da produção do mês. Esse anúncio que dizia que ia faltar um lote grande de Volkswagen, fez com que o Volkswagen rodasse, saísse do pátio e tudo mais, porque a promessa de ter falta, com mais vezes até o carro faltou, porque nem sempre a fábrica esteve à altura na produção do mercado. O mercado sempre queria mais e mais e mais. Mas essa história de um anúncio só resolver é realmente um case na história da propaganda. Por que será que tantas pessoas são fiéis ao Volkswagen? Será porque ele é muito ágil e fácil de dirigir? Ou porque é um veículo prático e racional? Será por causa de sua grande economia? Ou é por causa de todas essas vantagens juntas? É, padre, é como o senhor acabou de dizer na sua missa. Vox Populi, Vox Dei. Esse anúncio que nós vamos ver agora é um que seria válido publicar hoje, porque ele era um anúncio profeta, tá certo? Fez a profecia de perguntar com quantos quilômetros se aposenta um Volkswagen. E eu diria o seguinte, você nunca vai ficar sabendo. Ele vai estar rodando por muitos anos aí. Para a televisão, a gente fazia a coisa com o mesmo carinho, só que como outro ferramental, que é o caso de criar para a TV, roteiro, você sabe melhor que nós aqui que é diferente. Mas na época, sempre você tem uma ideia que você precisa se transportar para a época. Na época havia, hoje tem mais ou menos isso, você não podia andar mais que 80 quilômetros mesmo, tinha multa, e hoje já estão tolerando 100 ou até mais, não sei. Mas a rigorosa lei do 80 quilômetros chegou até a Volkswagen ou as fábricas de automóvel, onde o governo pediu, por favor, não faça comerciais com carro em muita velocidade, porque isso degenera um pouco aí a nossa organização. Então, nós, quando tínhamos que mostrar que o Fusca era possante ou ele era veloz, a gente levava num outro cenário, não na rua, evidentemente. E foi o caso que nós fizemos filmagens durante o Rally e editamos parte do Rally e que fez parte de comerciais, tá certo? Dá uma espiada como é que era possível falar que era veloz, possante, sem atrapalhar a lei. Esta é uma das mais difíceis provas de rally, onde o Fusca deu um verdadeiro show de resistência, enfrentando as mais famosas marcas do mundo. De 86 carros, só 18 chegaram. Entre os 6 primeiros colocados, 3 carros brasileiros, 3 Fuscas. Como sempre, vocês vão ver que a campanha Volkswagen, o Fusca, tinha títulos irreverentes, jovem, criativo, como só podia ser, como o carro sempre foi e é, que seria válido hoje. Se você visse esse anúncio hoje, você ia dizer, pode publicar que ele é correto. É por caminhos tortuosos que se acha o carro certo, olha só. Mas veja só o cuidado que a Volkswagen, a fábrica, tinha quanto à preocupação social e econômica do dono do carro. Quem compra o Volkswagen? Geralmente, quando você tem um produto, você está anunciando uma campanha, você tem antes ou logo depois o perfil do consumidor daquele produto. Ele é rico, pobre, ele é classe média. No caso do Fusca, ele é tão universal que alguns anúncios foram feitos. Se você fosse dividir hoje a campanha Volkswagen, você poderia assim, boa parte da campanha Volkswagen era para restabelecer e relembrar o valor de revenda. Uma boa parte era para proteger a imagem do consumidor. Quem tinha um Fusca estava com o carro, estava com Deus. Até sobre o aspecto status, porque sendo ele o carro não o mais bonito da praça, mas o mais inteligente, tinha status.
E um dos anúncios da série que revelava a posição social, nós fizemos um anúncio que dizia assim, botamos o carro num fundo de paralelepípedo, botamos o carro num fundo neutro, que não se vê residência de ninguém, nem ninguém na cena, com roupa nenhuma, e se perguntava, você é capaz de dizer quem é o dono do Volkswagen, qual é a condição social do dono desse carro? Está aqui o anúncio. Bom, e uma das peças que orgulhou todo o tempo a equipe, sempre tem assim, ao longo de 36 anos, tem sempre uma outra peça, todas elas são consideradas boas. De vez em quando tem alguma que tem aquela linguagem telegráfica, a linguagem fácil da publicidade. Você sabe que a publicidade, ela funciona um pouco mais quando ela é cartilhesca. Quando a gente é criança, a gente aprende a ler por cartilha. É a xícara e a palavra xícara. Essa leitura que faz a gente compreender mais facilmente as coisas, de vez em quando a gente transporta isso para a publicidade. Por exemplo, o outdoor é uma coisa que, se não for telegráfico, se não for cartilhesco, ele fica poluído, cheio de coisa, cheio de informações. Então, esse anúncio que eu vou mostrar agora, na ocasião, foi, para meu gosto, o mais cartilhesco, o mais criativo, cartilhesco criativo também, que vendia uma ideia, que o carro era durável e você podia andar ele o tempo todo, era só lavar e voltar a usá-lo. E nós fizemos esse anúncio chamado Lave e Usa. Olha como é telegráfico e limpo. E chegou uma ocasião em que a Volkswagen resolveu fazer um Fusca mais econômico ainda, de preço ainda mais baixo, chamado, acho que foi o grande início do chamado carro popular. E esse carro, porque era despojado de frisos e outras coisas, ele foi apelidado, ou chamado mesmo, de pé de boi. Pé de boi era um carro que servia para tudo, particularmente para a zona rural, até porque, como se descobriu na ocasião que o carro era servido para uso de lavoura, ele substituía a Jeep, como já foi dito. Então, quando foi feito esse pé de boi, nós fomos fotografar o carro longe, numa fazenda e tal, e foi um trabalho de fim de semana pesado. Mas ao chegar lá, fizemos o anúncio, cujo anúncio está aqui, tá certo? E para produzir o anúncio, eu tive que puxar charretes, eu tive que fazer o cenário, e o fotógrafo me pegou como um burro, que aliás eu não sou muito mais que isso. Agora vem uma hora tanto quanto cômica na situação, que aliás tão cômica quanto o cliente ou toda a diretoria da Volkswagen reconheceu que era uma ótima ideia, era o tempo certo de fazer isso e produziu o carro chamado teto solar. O teto solar foi lançado numa ocasião e era uma coisa como na Europa, e nos Estados Unidos é um carro que vale mais dinheiro. Quem tem um carro teto solar tem um custo extra. E o Fusca não podia deixar de ter a beleza de um carro teto solar. Você abre, ainda mais em zonas tropicais aqui, ou época de calor em outras cidades. Então esse carro foi, por todas as razões, aprovado unanimemente e ele foi fabricado. E fizemos a campanha. Como não se esperava, o Rio de Janeiro, sempre o Rio de Janeiro, simpático o Rio de Janeiro, que apelida todo mundo. Você sabe que o Rio de Janeiro, o carioca põe apelido em todo mundo, né? Outro dia um amigo meu, paulista, foi ao Rio e disse, não, eu sou paulista, vou ao Rio, mas em cima de mim carioca não põe apelido. Então ele ficou numa pensão, com uma veneziana fechada, e ele olhava através da veneziana, quando não vinha nenhum carioca, aí é que ele abria a janela e via o Rio, respirava Rio de Janeiro, via Pão de Açúcar. Quando ele percebia alguém, ele fechava a janela, de medo de ganhar um apelido. Não demorou 2 dias, ele foi apelidado de Cuco, porque o carioca capricha mesmo, né? Então, nesse caso, o teto solar lá ganhou o apelido de Cornowagen. Não demorou muito tempo, a fábrica retirou o carro de produção, porque tem que respeitar. Consumidor não perdoa, especialmente quando ele é criativo, quando um carioca é capaz. Olha o anúncio. Este é o novo Volkswagen. Vamos conhecer as novidades? Mudou o pisca-pisca. Ficou maior, mais visível. A lanterna traseira foi redesenhada. O botão da fechadura não cede mais quando você abre a porta. Agora veja os encostos dos bancos dianteiros. Foram redesenhados.
mais espaço e conforto para quem viaja atrás. E veja esta bossa nova. O encosto reclina. Dá até para levar uma pequena mudança. E o que é isto? É o teto solar. Bom, não é mesmo? Agora você pode escolher seu Volkswagen com ou sem teto solar. E o novo sedã agora vem com trava na direção. Vá conhecer pessoalmente todas as novidades da linha Volkswagen nos revendedores autorizados Volkswagen. Vocês podem imaginar que durante esses anos trabalhando com equipes talentosas e de mudança de safra de profissionais, hoje se fôssemos fazer uma ficha técnica de todos os profissionais que trabalharam na agência fazendo Fuscas, tem uma ficha técnica que devia correr, vamos dizer, mais tempo do que a própria entrevista, sem dúvida nenhuma. Nós estamos falando de quase 1000 pessoas ao longo desse tempo passaram pela agência trabalhando também com Fusca. Mas algumas histórias engraçadas aconteceram, evidentemente. Tem a história de um nosso boy que estava no estúdio desenhando um painel de Fusca. Ele desenhou o painel, o volante, porta-luva, e era um desenho a lápis. Ele pôs 2 bolinhas de couro, uma vermelha e uma verde. Aí eu passei e disse, olha, que interessante, o que é isso? E ele, boy, era dessas pessoas que ganha tempo mental com palavras mecânicas. Eu perguntei o que é isso, ele falou, isso aqui mais ou menos, por exemplo, é o seguinte, Sr. Alex, isso aqui é para táxi. Se o passageiro for tomar esse Fusca táxi, e ele é passageiro perigoso, vai assaltar, acende essa luz vermelha aqui no painel. Se o passageiro for fazer usufruto a fins pacíficos do táxi, acende essa luz verde, tudo bom, tá mais legal. Opa, que bom. Como é que funciona? O negócio mais ou menos, por exemplo, é o seguinte, Sr. Alex, como funciona eu ainda não sei, mas é uma boa ideia, fala a verdade. Esse boy achava que